Olá, estamos dando início a esse programa Legado Familiar Podcast. E o tema de hoje nós vamos falar sobre imposto, que é o ITCD, e os reflexos com a reforma tributária. E para conversar sobre este assunto hoje, eu convidei o Célio Pavione para estar aqui comigo. Muito obrigada, Célio, por você estar aqui. Oi, Débora, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou o Célio Pavione, atuando em contabilidade em Ipatinga há mais de 40 anos. Estou como presidente do Sindicato dos Profissionais de Contabilidade do Vale do Aço e também diretor administrativo da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais. Além de ser titular de um escritório de contabilidade, já também há bastante tempo. Isso, bastante experiência, né? Aqui. Que bom. E eu sou advogada, trabalho com direito de família, sucessões e também trabalho com planejamento patrimonial. E nós somos parceiros também, né, Célio? Exatamente. Parceiros também do trabalho com hold familiar. E hoje nós vamos trazer esse tema que está sendo tão falado, comentado, e quais são as implicações, trazer essas informações que é tão importante. Então, o imposto de transmissão causa-mortes e doação, ele ocorre em duas situações. Ou quando há o falecimento do dono desse patrimônio, que é onde tem que fazer essa transferência desses bens para os herdeiros através de um processo de inventário, ou pode ser feita uma doação de bens em vida que o pai ou a mãe pode estar fazendo para os seus filhos ou para uma outra pessoa. Então, a gente tem esse processo que chama doação de bens. E para fazer tanto um quanto o outro, existe os custos de tramitação, seja ele em cartório, se for judicial. A gente tem todo um trabalho a ser organizado para orientar as famílias qual que seria o melhor caminho para elas. E agora nós vamos trazer mais sobre esse imposto, Célio. Como que tem sido nos estados essa alíquota e qual que é a interferência disso no montante do patrimônio? Bom, nós temos várias alíquotas por estados, porque a legislação federal estabelece um teto de 8%, mas os estados têm a liberdade, dentro desse teto, de oferecer os chamados benefícios fiscais. Especificamente em Minas Gerais, que é a nossa área de atuação principal, a alíquota hoje é 5%, basicamente. Existe alguma redução em circunstâncias especiais, dentro de pagamento, dentro de curto prazo, que reduz a 50%. Tem as situações de doação com usufruto, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, cujo pagamento de 50% ocorre no momento da doação inicial, e os outros 50% ao final. Vamos entrar nesse detalhe. E também os prazos de recolhimento desse tributo são muito importantes. Quando se trata de doação de bens, de doações em valores numerários, o prazo de recolhimento é de 15 dias a partir da doação. E quando se trata de bens imóveis, por exemplo, o pagamento tem que ser feito antes de fazer a formalização da escritura, por exemplo, que o cartório de notas já exige esse pagamento antecipado. Também no caso de doação causa-morte, que é o caso de herança, ele tem um prazo curtíssimo. É óbvio que não dá para fazer antes, porque aí não tem jeito, mas é um prazo curto também para que seja gozar de algum benefício de redução. A gente tem aqui em Minas, como você colocou aí, 5%, mas levando em consideração que a gente tem um prazo de 180 dias que você não paga multa. Passou de 180 dias, aí tem multa, aí tem juros. Às vezes a família deixa para depois, vou fazer depois, agora, porque a pessoa está lidando ali com a perda, está lidando com a situação emocional ali. E às vezes não está com cabeça para mexer com isso. Porém, a gente tem que trazer isso ao conhecimento do público, que é importante você fazer dentro do prazo, justamente para você evitar pagar juros e multa. E se você paga dentro de 30 dias após o óbito, você tem um desconto. Então, você pode ser beneficiado desse desconto. Isso. E um outro ponto também que a gente aconselha muito é que mesmo que a família não vai fazer o inventário por agora, na hora que aconteceu o óbito, mas ela já pode pagar o imposto.
E, ou seja, ela já fica livre desse problema. E depois ela vai se organizar com mais tranquilidade. Isso é muito interessante porque quando ocorre um óbito de surpresa, né, em caso de acidente, por exemplo, nem sempre o titular do bem, né, do patrimônio, tem também, além do patrimônio, recursos financeiros disponíveis. Isso. Aí você acaba tendo que tomar emprestado ou desfazer de parte do patrimônio em situações de pressa, né, de urgência, para pagar, ou seja, é necessário e interessante fazer um planejamento para que isso não ocorra na hora de desespero. Que esteja preparado, né, para esse momento. Que esteja preparado para esse momento. Porque todos nós podemos passar por isso, né? Infelizmente. É inevitável, né? Infelizmente é Família, a gente pode passar por isso e os custos só vão aumentando, porque assim, se a família não tem a liquidez para pagar ali, não tem um dinheiro para poder pagar esses custos imediatos, e são custos assim que você tem que pagar, como você disse, né? Se você vai no cartório fazer um inventário extrajudicial, você já paga antes, né? E no dia lá você já tem que estar com dinheiro para pagar tudo à vista. Exatamente. Né? Não tem esse negócio, pode parcelar. O ITCD, ele ainda, quando nos casos, né, do inventário, a gente ainda consegue fazer o parcelamento, mas tem um critério para isso. Né, tem todo um protocolo para poder fazer esse parcelamento e a família tem que ver se vale a pena, porque também vai ter ali alíquotas, né? Como se fosse perde os descontos de cara, já perde tudo. O desconto e de uma forma ou de outra tem que pagar em curto prazo, né? Que não vai financiar em 36 meses. Vai financiar geralmente aí uns 2 anos e mesmo assim a família tem que avaliar esse custo, se realmente vale a pena. Porque vai ter encargos em cima, né? As parcelas serão corrigidas. Né? Então, naturalmente, onera mais ainda a família. Onera mais. Reduz o patrimônio, como a gente costuma usar. Outro problema que a gente vê também em relação à questão do pagamento, né, do ITCD, em relação ao inventário, é sobre quando tem que vender um bem para poder pagar esses custos. Então, ou seja, tem ali o deságio. Exatamente. Em torno de 20%, ou seja, se o patrimônio tem um valor de mercado, geralmente vai ter que vender mais rápido esse patrimônio, esse imóvel, aí com isso, quem compra vai querer comprar abaixo do valor de mercado. Então, a família também acaba perdendo ali na venda desse bem, quando tem que fazer essa venda de imediato, né, para pagar esses custos. Não dá para esperar o comprador pelo preço que você quer, né? A gente tem exemplos lamentáveis, infelizmente, sobre isso. Né? E tem a questão que a família, por conflito familiar, problema entre irmãos, um vai travando o processo, e quando um não tem condição e o outro tem, mas o que tem condição às vezes não quer assumir a totalidade e vai gerando esse conflito e vai dificultando cada vez mais. Né? E isso vai só aumentando os custos e a demanda também, né? Judicial, os desgastes emocional, as brigas em família, tudo isso vai só aumentando. Em geral, quando tem mais de 2, por exemplo, né, já gera esses conflitos, porque a maioria pensa que tem só direitos, né? Que para fazer jus ao direito tem também obrigações. Tem obrigações. E ocorre isso que você está falando, né? Um assume, quer assumir a parte dele, que é justa. Isso. O outro não quer ou não pode assumir no momento. Aí recai sobre o patrimônio diretamente, de imediato, né? Aí dispor de um bem, que seja um veículo, por exemplo, que seja um imóvel menor, de menor valor, de todo jeito ele vai sofrer um deságio, exatamente porque é você que precisa de vender, não é o comprador que precisa de comprar. A urgência é sua, né? A urgência é sua, né? Exatamente. A urgência dessa família. Tem que prestar isso. Por isso que assim, a gente entende assim que hoje, quanto que a família ela pode se preparar preventivamente para esses custos, né? É o que hoje nós trabalhamos com isso. E em relação à doação, vamos falar mais sobre a doação também, porque nós temos aí as questões da doação que, por um lado, elas são benéficas, mas também pode ocorrer também situações que pode prejudicar tanto o donatário quanto o beneficiário ali. A doação, ela tanto quanto o inventário, né, ela custa caro.
né? E tem essa situação que eu mencionei anteriormente, se fizer uma doação com usufruto, vai pagar menos agora, mas vai ficar uma conta para ser paga no futuro. No futuro, né? Então, na doação, envolve praticamente todo o processo que envolve o inventário, né? Vai ter a despesa de cartório, se for um imóvel, por exemplo, vai ter uma despesa de Detran, por exemplo, se for um veículo. Né? Todos vão pagar normalmente as despesas de cartório para lavar a escritura, de cartório de registro de imóveis, além do interceder que nós estamos falando aqui, que é o tema nosso. Tem que recolher. E em todos esses casos cabe interceder, né? Cabe exceto interceder. que seja valor menor. E outro ponto, Célio, na doação de bens aí, que a gente pode falar também, é sobre a questão do donatário, né? Às vezes ele passa, vamos colocar aqui um caso típico, né? Às vezes o pai tem um imóvel e ele resolve doar esse bem para os filhos, ou se ele tiver um imóvel só, tiver 2, 3 filhos, ele quer doar para esses filhos já como uma forma de planejamento ali patrimonial, mas só que a partir do momento que ele faz essa doação, mesmo que ele coloque o usufruto, ele fica limitado, porque ele perde o direito de propriedade, da nua propriedade. Então, ou seja, se aquele pai, numa situação, precisar vender aquele bem, ele já não é mais proprietário desse bem. Aí esse filho que ele doou, esse filho está casado. E vai depender do regime de bens que ele está casado, porque às vezes entra na comunhão de bens com a esposa, né, ou o marido. Exatamente. E aí já vem uma outra questão, porque, vamos supor, passou por uma dificuldade de saúde. Se eu vendesse o bem, eu teria condição de pagar um tratamento. Mas o bem já não me pertence mais. Eu posso morar aqui, posso usufruir, mas eu não sou mais proprietário. Então, isso também, às vezes, a família precisa levar em consideração. Porque essa doação a gente pode fazer ela de forma planejada e de um sistema diferente que seja esse da doação, que é normal, que todo mundo conhece. Exatamente. Nós temos mecanismos hoje que conseguem proporcionar um planejamento patrimonial, né? Isso. De sucessão, que vai desonerar bastante a família e já deixar a coisa engatilhada para, no momento fatal, ele já transmitir esses bens sem maiores custos. E principalmente isso que você está falando, não deixar o proprietário sem os direitos sobre os bens, né? Mesmo ele transferindo esses bens de uma forma bem planejada, ele continua com todos os direitos, inclusive de dispor, de vender, né? De alienar, como se usa normalmente, esses bens, dentro dos mecanismos que a gente cria, sem precisar de pedir autorização para o donatário, né? Aquele para quem ele está doando, ou muito menos ainda por pessoas que estão ligadas a ele. Isso. E aí, assim, a gente vê que aí que entra mesmo as brigas de família. Exatamente. Porque eu já doou, não tem jeito mais, e agora eu preciso, quero de volta. E essa reversão dentro da doação, ela já complica, porque você vai ter todo um custo de novo. Teria que fazer o processo inverso, que seria o donatário agora virou doador, né? Teria que ou ele dispor, vender diretamente, se o caso for de venda, vender diretamente para outro interessado, um terceiro, ou se for para devolver para o doador, ele virou doador, né? Agora vai gerar o imposto novamente. Novamente, vai pagar o imposto de novo. E todo aquele processo que fez anteriormente tem que ser refeito. Né? Então, realmente, a doação não é a melhor escolha para... É por isso que a família tem que pensar bem na hora de fazer doação de bens, tem que pensar, procurar um especialista, se atentar para esses detalhes, porque assim, problemas acontecem em família, situações imprevistas acontecem, né? Situação, às vezes financeira, a família às vezes se vê numa situação de um revés financeiro e precisava vender esse bem e agora os pais já não têm mais condição. Ou até mesmo esse filho começa a se comportar de forma diferente com os pais, né? Outra coisa que os pais podem fazer também é
trabalhar com cláusulas, né? A gente pode trabalhar com cláusulas que traz essa prevenção de conflitos no futuro, a questão também desse bem não comunicar, caso esse donatário case ou já seja casado e não ter esse bem continuar a permanecer na família. Então tem que levar tudo isso em consideração, né? E agora a gente também tem uma certa preocupação esse ano com essa reforma tributária. Isso é sério. Porque no Brasil nós temos aí essa variação, né, da alíquota entre de 2% até o máximo 8%. Então tem estados que já estão trabalhando essa alíquota progressiva. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro mesmo já trabalha essa alíquota progressiva. E a tendência é tentar taxar as grandes fortunas, quem tem um patrimônio maior pagar uma fatia maior de imposto. Então isso aí a gente vê que vira e mexe tem alguém, né, na parte da política tentando mudar isso aí, tentando aumentar. E a gente percebe o seguinte, que há uma tendência mundial, a gente tem noção aí dos países como que é essa taxação em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos é 40%. Não há interesse de nenhum americano deixar patrimônio, né? Deixar patrimônio em nome da pessoa física, exatamente, né? Ele faz toda a organização anterior para não... porque o que hoje nós trabalhamos nesse ponto, né, Célio? Hoje a gente pega o que está no patrimônio da pessoa física e a gente leva para a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não morre. Exatamente. E a pessoa jurídica ali você vai trabalhar ali a administração, a gestão desse patrimônio. Você vai pagar impostos com taxas menores por ser empresa. E é essa tendência que outros países já praticam há muitos anos, justamente porque a taxa de imposto deles é muito alta. Exatamente. E esse interesse aqui na política do nosso país, ele é muito grande para poder, já tem projetos do Senado tentando aumentar, tem um recente agora de 2019 tentando aumentar de 8% para 16%, né? A gente tem do CONFAS que querendo aumentar de 8% para 20%, então a gente vê que já existe essas tentativas aí de aumentar esse imposto, de cada vez mais o Estado pegar mais daquilo que a família construiu ali com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, e ainda a gente está vivendo ainda essa pressão aí desse aumento dessas alíquotas, né? Exatamente. Nós vivemos um período de atenção, porque foi votado uma proposta de reforma tributária e nós, contadores, sempre que pensamos em reforma tributária, pensamos em simplificação da forma de tributar e, consequentemente, com a redução de tributos. Entretanto, os governos, né, socialistas principalmente, eles pensam sempre em arrecadar mais, porque eles querem o Estado mais dono do dinheiro, dono dos recursos. Então, eles precisam, para cumprir as suas promessas, que arrecadem o máximo possível. E, dificilmente, né, eles não concordam também muito com a propriedade privada em volume, né, em determinadas famílias. Então, quando se fala em tributação de grandes fortunas, fala exatamente de tirar parte dessa fortuna para que ela não seja transformada em herança, né? E aí nós já estamos fazendo essas propostas de criar mecanismos de defesa do patrimônio das pessoas através do chamado holding familiar, né? Através desse planejamento patrimonial, para que evite, como você já mencionou, que a pessoa jurídica não morre, né? Ela é sucedida de sócios, né? De sócio para sócio, de maneira muito mais fácil do que a sucessão na pessoa física, né? Que a pessoa física encerra o CPF e tem que transferir tudo para os outros, né? Para os herdeiros, aí obedecendo também um critério legal bem rigoroso, né? Então nós temos que ficar muito atento com essa reforma tributária que começou, ela não ocorreu ainda, né? Ela tem uma escala progressiva também aí, aos poucos,
mas que a gente enxerga até agora que não há nenhuma proposta de redução de imposto. Isso. Pelo contrário, é redução de número de impostos, mas não de alíquotas. Não de alíquotas. Né? Faz a fusão de vários impostos em um, mas não reduz essas alíquotas. Não vai deixar de cobrar. Não né? vai deixar de cobrar, e a tendência, como já estamos falando desde o princípio, é que esse valor aumente. Temos que ficar muito atento a isso. Né? E é óbvio que não tão cedo vai chegar as alíquotas dos Estados Unidos que você citou, ou mesmo do Japão, que me parece que é 50%. 50%. Né? Ou seja, não há Japão. interesse de ninguém deixar herança para o Estado. Não. Né? O Estado é doido para pegar isso, mas não há nenhum interesse. Então, através desse planejamento familiar que a gente faz, a gente propõe, né, fazer, exatamente para não deixar herança para o Estado. Exato. Né? E não deixar uma grande parte dessa herança também para o Estado ou para outras pessoas, né? Que não seja o Estado também. Né? Que não fique na família, né? Tirar da família. Tirar da família, porque você pensa, hoje, quando a gente fala assim, está tendo a reforma, mas é um patrimônio muito alto, né? Então deixa que os grandes lá, eles pagam, eles têm condição de pagar. Mas se a gente for olhar hoje na nossa região aqui, por exemplo, o imóvel que é muito valorizado na nossa cidade. Então, ou seja, hoje uma família que às vezes tem aí uma casa, às vezes tem um sítio, ou um lote que comprou, ou um apartamento que comprou. Daqui a pouquinho você olha, a pessoa já tem um patrimônio de 1 milhão, 1,5 milhão. Aí quer dizer, vai fazer o inventário disso? Né? No mínimo, aí a gente, dentro dos custos que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, a gente sabe que no mínimo 15% desse patrimônio. Agora, você imagina esse montante. Às vezes a família ela tem o patrimônio, mas ela não tem o dinheiro, não tem essa liquidez para pagar esses custos. Sempre chama atenção para isso. O que a gente percebe? As pessoas que também, vamos colocar assim, que elas estão numa linha, né, da classe média aí, que tem imóveis, que tem bens, essas pessoas também sofrem com essas altas taxas de imposto, porque você levou ali anos para construir seu patrimônio. Né? Pensa, a família começou lá do zero. Leva anos para construir esse patrimônio. Aí, na hora de passar esse patrimônio para os filhos só conseguem receber isso se ele pagar. Ele tem que pagar para poder receber. Sem contar que durante toda a permanência desses bens em sua propriedade, você paga impostos também anuais, né? Paga. Tanto para veículos quanto para imóveis. Todo ano tem que pagar algum imposto sobre ele. O imposto sobre o valor dele, né? Não é simplesmente é uma casa, não. É uma casa que o Estado ou a Prefeitura avaliam, né, da sua maneira. É um veículo que o Estado avalia à sua maneira. Né? Por exemplo, você vai comprar o imóvel, você paga ITBI. A manutenção, IPTU. Exatamente. Anualmente você tem que pagar. Você tem que declarar o imposto de renda. Sim. Aí a gente também tem a questão do ágio aí também, né? Por exemplo, às vezes a família comprou um bem há muitos anos atrás e esse bem está lá no valor da época, no valor de aquisição, e quando vai pagar o imposto lá no inventário ou na doação, ela tem que pagar no valor de mercado, ou seja, o valor atual. Então vai ter aí, né, a diferença desse valor. Aproveitando o gancho aí, o momento da declaração de imposto de renda também, a gente chama atenção. Não se pode fazer a valorização do imóvel na declaração de bens, a não ser que tenha realmente feito investimentos nele. Feito reformas, feito melhorias, né? Não é simplesmente, o meu bem, meu imóvel valia 100 mil, agora ele vale 150 mil, então vou colocar na declaração. Não é isso. Não pode isso é ilegal. Além de que você já fica exposto, se você não tiver renda para cobrir essa variação patrimonial, de ser tributado já de imediato, né, de pelo menos 15% sobre isso. Então, muito cuidado, né? A gente chama atenção para isso. Não pode valorizar o imóvel na declaração. Ele tem que ser mantido até a sua venda, a sua destinação final, pelo valor histórico de compra. Né? Em caso de venda, vai ter aí pelo tempo, algum desconto, mas não exatamente porque valorizou.
né? Valorizou, é passível de tributação mesmo. É passível de tributação. Então, a família hoje ela tem que prestar atenção nisso, né? Tudo. Adquirir o imóvel, tem que fazer a declaração do imposto de renda, né, desse imóvel, tem que deixar tudo em dia, né, para poder não ter uma desvalorização desse imóvel também, porque às vezes a pessoa compra o imóvel e não regulariza a documentação. E os anos vão passando. Então, a gente se depara muito com isso. A pessoa tem só a posse do bem, ela não tem a propriedade. É outro risco que também a família sofre, porque nós temos aí demandas judiciais de uso capião, que a pessoa pode perder o bem, né, por um uso capião, ou perder o bem porque se ela tiver em dívida, tanto com a Receita Federal, quanto com o Estado, quanto com o município, ela pode perder o bem para pagar esses custos. Então, ou seja, a família tem que estar atenta, né? Também, né? Que você deixar o bem em nome de uma construtora, de uma outra pessoa, né? Se houver uma execução sobre aquela outra pessoa ou a construtora, por exemplo, o bem que você está ali há 20 anos ocupando, ele pode ser penhorado porque você não tem a propriedade. Então, é mais um alerta que a gente faz, né? Procure regularizar os seus bens, principalmente os bens imóveis, né? A regularização completa, transfere, faz a escritura, custa caro, nós sabemos disso, né? Mas transfira os bens para o nome da sua pessoa física ou da pessoa jurídica que você já tiver constituído para essa organização patrimonial, mas não deixe no nome do vendedor, porque o risco de perder isso aí é muito grande. Isso mesmo. Célio, nós vamos encerrando por aqui. Você tem mais alguma consideração para trazer para nós? Débora, eu agradeço mais uma vez o seu convite, né? E a gente volta a chamar a atenção dos espectadores que planejem o seu patrimônio, desde que ele seja, mesmo que ele seja pequeno, né? Que você tenha um único imóvel que é do seu uso, que você tenha um veículo do seu uso, ou mesmo para quem não tem patrimônio ainda, mas tem expectativa de formar esse patrimônio, como profissionais recém-formados, né, que tem aquela expectativa de, com a sua profissão, formar um patrimônio, procure profissionais especializados, advogados, contadores, que entendem de planejamento familiar, né, patrimonial da família, para já levar esse patrimônio organizado desde cedo. Né? Não deixar para a última hora, para a hora do que o dono do patrimônio não está nem em condições de assinar, que a gente já passou por isso, né? Fica naquele desespero, tentando salvar no final. E também não adianta, se você tem bens e é dono de uma empresa e essa empresa fica toda endividada, aí depois disso você vai querer organizar o seu patrimônio, não vai dar tempo mais, né? Então tudo tem que ser pensado com antecedência. Então se você tem um patrimônio, não precisa de ser patrimônio grande, isso não é só para os grandes, né? Não é só para os ricos, né? É para todas as pessoas que têm algum patrimônio fazer esse planejamento, essa organização do patrimônio desde cedo, desde antes das urgências. Isso aí. Nós estamos, né, caminhando aqui para o final. A nossa expectativa é que as informações que nós trouxemos aqui sejam úteis e, mais uma vez, que a família coloque isso como prioridade, essa organização patrimonial, assim como esse esforço que a família faz para adquirir esse bem, que a família também coloque esforço também para deixar isso organizado. Porque isso aí, você está trabalhando na organização, você está ajudando a sua família, você está preocupando com o futuro da sua família e, principalmente, você está trabalhando no legado da sua família. O que você vai deixar para os seus filhos? Não só bens, mas também você está mostrando para os seus filhos que é importante você se organizar. Exatamente. Né? Você, além de você poder dar aos seus filhos algo importante para eles no futuro, você também está organizando isso de uma forma melhor, porque existem mecanismos jurídicos para a gente trabalhar essa organização patrimonial, para a gente regularizar esses imóveis que às vezes estão aí precisando
fazer documentação. Então, aqui a gente tem essa vontade, né, de trazer essas informações para vocês, justamente para que vai alertando as famílias da importância, porque aquele negócio de deixar para depois, e às vezes vai ser tarde demais e o custo vai ser muito alto. Então, eu quero te agradecer, viu, Célio? Mais uma vez, quero te agradecer por trazer aqui seu conhecimento. Foi muito bom, foi importante. Para mim também. Eu quero agradecer também a vocês. Uma boa noite. Boa noite.